A história do mundo descreve a história da humanidade como determinada pelos estudos arqueológicos e registros históricos. História registrada antiga. Origem da humanidade. Há certas dúvidas sobre quais foram exatamente os nossos antepassados mais remotos. Os seres humanos modernos só surgiram há cerca de 200 mil anos. 3 os humanos são primatas e surgiram na África. 2 espécies que pertenceram aos primórdios da evolução dos hominídeos foram o Sahelanthropus tschadensis, com um misto de características humanas e símias, e o Ornithogenesis, já bípede, mas não se sabe o tamanho do cérebro, que no Sahelanthropus era de 380 centímetros cúbicos. Ambos existiam há mais de 6 milhões de anos. 4 os hominídeos da época habitavam a África subsaariana, a Etiópia e Tanzânia, ou seja na África Oriental. Seguiram-se a esses primeiros hominídeos os ardipítecos e mais tarde, há 4,3 milhões de anos até há 2,4 milhões, os australopítecos, descendentes dos ardipítecos. Tinham, os australopitecos, maiores cérebros, pernas mais longas, braços menores, e traços faciais mais parecidos aos nossos. 5 a 2,5 milhões de anos surge o gênero Homo habilis na África Oriental, com ele começam-se a usar ferramentas de pedra totalmente feitas por eles, começando o Paleolítico, e carne passa a ser mais importante na dieta do Homo habilis. Eram caçadores e tinham um cérebro maior, 590, 650 centímetros cúbicos, mas tinha braços compridos. 6 Mas os H. habilis não eram apenas caçadores, pois também eram necrófagos e herbívoros. 7 Havia outras espécies, como o Homo rudolfensis, que tinha um cérebro maior e era bípede e existiu durante a mesma época que o Homo habilis. Há 2 milhões de anos surgiu o Homo erectus, de constituição forte, com um cérebro muito maior, 810, 1250 centímetros cúbicos, rosto largo, e foi o primeiro hominídeo a sair de África, existindo na África, Ásia e Europa, existindo até há 500 mil anos. É o primeiro a usar o fogo. 8 a 300 mil anos já tinha estratégias elaboradas de caça a mamíferos corpulentos. 7 A era glacial começou há 1,5 milhões de anos. 9 Migrações humanas em todo o globo, os números indicam os milênios antes da nossa era. Há uns 50.000 anos, os seres humanos lançaram-se à conquista do planeta em diferentes rumos desde a África. O rumo alcançou a Austrália. A outra chegou à Ásia Central, para logo se dividir em 2, uma a Europa, e a outra caminhou até cruzar o Estreito de Bering e chegou à América do Norte. As últimas áreas a ser colonizadas foram as ilhas da Polinésia, durante o primeiro milênio. 10 Os neandertais eram robustos, com um cérebro grande, e viviam na Europa e oeste da Ásia. Sobreviveram até 24 mil anos atrás e coexistiram com os modernos Homo sapiens sapiens, apesar de estudos de ADN provarem que não podiam reproduzir-se entre si. 11 A origem dos Homo sapiens atuais é bastante discutida, mas a maioria dos cientistas apoia a teoria da Eva mitocondrial, apoiada por testes genéticos, em vez da teoria evolução multirregional que defende que os seres humanos modernos evoluíram em todo o mundo ao mesmo tempo a partir das espécies Homo lá existentes e que se reproduziram entre si entre as várias migrações que supostamente fizeram. Os primeiros fósseis totalmente humanos foram encontrados na Etiópia e datam de aproximadamente 160 mil anos. 12 13 Há cerca de 35 mil anos surgiu a arte paleolítica na Europa. 14 Consistia em pinturas nas paredes das grutas, e pequenas esculturas eram feitas em madeira ou pedra, representado várias vezes símbolo, o surgimento das civilizações. Há 10 mil anos AC, praticamente não havia agricultura, mas em 6 mil anos os conjuntos de humanos com capacidade para criar animais e cultivar plantas passariam a ser produtores. A agricultura foi inventada em várias partes do mundo, comumente em épocas diferentes, independentemente das outras áreas.
Primeiro foi no Médio Oriente, mais precisamente no Crescente Fértil, em 10.000 AC, onde se espalhou para várias zonas do mundo, como o norte de África, excluindo o Egito, e os Balcãs a 6.000 AC. 16 A razão principal para a invenção da agricultura foi a diminuição de zonas de caça como florestas, e a sua subsequente transformação em desertos estéreis, com o aumento do nível do mar causado pelo fim da Idade do Gelo, há 14.000 anos, que acabou devido a mudanças na órbita da Terra. A temperatura subiu 7°C e o nível do mar 25 metros em apenas 500 anos. Há 8.000 anos o degelo principal estaria praticamente concluído. O estilo de vida tradicional de migração tornou-se demasiado arriscado, e muitas pessoas tiveram de subir montes ou aproximar-se de rios e lagos. 17 primeiras cidades: Uruk, Eridu, Abidos, Heracópolis. As primeiras duas situavam-se na Mesopotâmia e as segundas, no Alto Egito. 18 artigos relacionados: urbanização, cidade. Desenho de um arado puxado por boi encontrado no Egito. Disco celeste de Nebra. Um antigo barco usado nas expedições antigas, galé. Estrutura social foi graças ao advento da agricultura e da domesticação de animais que permitiu que muitas pessoas se fixassem em aldeias e vilas e por lá ficassem o ano inteiro. Foi também com a mudança para a agricultura que surgiram trabalhos não associados à produção de alimentos, pois pela primeira vez havia alimento suficiente para alimentar toda a gente, mesmo aqueles que não se dedicavam diretamente à sua provisão. Também permitiu que muita gente tivesse um maior número de filhos. Aqueles que não se especializaram em agricultura puderam tornar-se artesãos, mercadores e burocratas criando artefatos como joias, cerâmica e roupas. Puderam dedicar-se a criar novas tecnologias como a roda e a metalurgia. Metais: o machado da Idade dos Metais feito de ferro. Inventou-se a fundição do cobre há cerca de 8.000 anos. A metalurgia surgiu na Anatólia e na Mesopotâmia, Turquia e Iraque atuais, em aproximadamente 5.000 AC, e até 4.000 AC espalhou-se até o Planalto do Irão, Cáucaso e Delta do Nilo, até 3.000 AC dirigiu-se até o sul da Europa, da Polônia e da Alemanha, França, Ilhas Britânicas, e depois até 2.000 AC a Dinamarca, resto da Polônia, parte dos países bálticos e Bielorrússia. Cultura e religião: as primeiras manifestações religiosas surgiram em tempos do homem de Neandertal, há 60.000 anos atrás. Crescente Fértil: mapa da localização da Crescente Fértil. Ver artigo principal. Crescente Fértil ou Crescente Fértil, uma região do Médio Oriente e norte da África, foi onde surgiu primeiro a agricultura e também um dos primeiros sítios onde se inventou a metalurgia. Foi o local onde surgiram várias das primeiras grandes civilizações e cidades. Foi habitada inicialmente pelos natufienses, um povo que sofreu os efeitos catastróficos do degelo, como secas, pois eram grandes caçadores e alimentavam-se de bagas silvestres. Os peritos acham que foram as mulheres natufienses, que face ao risco da fome armazenavam as melhores sementes que tinham, e há quem diga que foi isto que levou ao espalhar da agricultura. Os natufienses também usavam ferramentas agrícolas, como foices e picaretas. Como as plantas selvagens que comiam foram desaparecendo, viram-se obrigados a cultivar as sementes de cultivo mais fácil, que plantavam em encostas. Os natufienses foram também os primeiros a domesticar o lobo. Fala galera, estamos aqui de novo depois de muito tempo. Voltamos com um vídeo mais ou menos, mas que eu me esforcei muito para fazer esse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Falou!